Boa noite a todos. Hoje nós vamos transmitir num formato um bocadinho diferente e também não vou já iniciar o livro de Juízes, quero só fazer aqui uma pequena paragem no livro de Daniel e olhar talvez para uma das histórias mais conhecidas do livro de Daniel. Não é Daniel na cova dos leões, mas é a estátua que Nabucodonosor mandou erguer, toda ela feita em ouro. Estamos a falar de Daniel capítulo 3. Recuperando aqui um bocadinho da história, sabemos que Nabucodonosor teve um sonho, que não sabia a interpretação, decretou morte sobre todos os sábios da Babilónia, se não interpretassem o sonho, se não dessem o sonho e a sua interpretação. No final, Daniel dá-lhe, porque Deus assim o revelou, e Daniel é honrado diante de todos. Chegamos ao capítulo 3, e é possível que Nabucodonosor tenha reagido, passado algum tempo tenha reagido àquele sonho em que só a cabeça era dor e que Daniel tinha dito que a cabeça representava o Império da Babilónia, e por mais excelente que poderia ser, ele teria um princípio e também teria um fim. Talvez por isso mesmo, no capítulo 13, ele manda erguer uma estátua toda ela em ouro, numa zona chamada Dura, fora da Babilónia, da cidade em si, e convoca todos aqueles que detêm poder no seu império para estarem ali e para adorarem a estátua. No meio desta convocatória, disto tudo, há uma grande orquestra que toca, e quando toca, todos eles se ajoelham. Entretanto, alguém denuncia que há 3 indivíduos, judeus, que não se ajoelham e que não seguem os deuses da Babilónia e não se ajoelharam perante a estátua que Nabucodonosor tinha feito. E no versículo 13 diz o seguinte, capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Até aqui a leitura da palavra de Deus. A primeira noção que nós precisamos trazer diante de nós é um detalhe que às vezes perdemos, porque nós já sabemos o final da história, já sabemos o que é que irá acontecer, para nós lermos disto de ânimo leve. Mas eu gostava de vos transportar ao contexto de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, desculpem, ao contexto do livro de Daniel. É verdade que no início, tal como eu referi, eles já tinham tido a sua vida em risco. Agora voltam a ter a sua vida em risco. Sendo esta a semelhança, há diferenças. No início do livro, eles nada podiam fazer, não tinham escolha, porque não estava nas suas mãos determinar que caminho seguir. Deus poderia revelar, Deus poderia não revelar. É verdade que Deus revelou e a sua vida foi poupada, assim como dos outros sábios. Aqui é diferente. Aqui eles podiam escolher. Aqui é uma escolha pessoal, é uma decisão pessoal. Eles podiam escolher adorar a estátua, como podiam escolher não adorar a estátua.
Também aqui eu tenho que pôr uma outra dimensão. Certamente eles já teriam família, já tinham casado. A decisão deles não importava só a eles, mas à família também. Porque se eles não adorassem a estátua, a família deles também seria morta. Então a decisão tornava-se ainda mais pesada e mais difícil. Com isto, há um peso muito grande sobre os seus ombros. A escolha que eles têm que fazer comporta tudo isso. E o que eles vão escolher é não adorar a estátua. Mas aquilo que eu queria sublinhar agora é a questão da escolha. Foi uma escolha pessoal. E ao eles escolherem, trouxe-lhe consequências, ou traria consequências. Eles não sabiam o final da história, mas escolheram não adorar a estátua. Parece uma coisa de pormenor, mas para um judeu e também para nós, deveria ser muito claro, porque a adoração só deve ser entregue ou dada àquele que é Deus, àquele que é Deus verdadeiramente. E isso para Sadraque, Mesaque e Abdenego era muito claro. Só o Deus deles é que é Deus. Então a adoração só pode ser entregue a esse Deus. Acresce aqui um outro fator que é interessante. Mas quem é este Deus? Tal como Nabucodonosor pergunta. Agora temos que ir um bocadinho mais atrás para perceber e entender a profundidade da pergunta de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Na primeira leva, na primeira invasão, levou cativos nobres da cidade, os mais inteligentes, porque ele estava a tentar criar um Silicon Valley da altura, não é? Tentar captar as mentes mais brilhantes que o seu império iria conquistando. Claro, é um bocadinho diferente do que os Estados Unidos fazem, que vão contratando mentes brilhantes pelo mundo inteiro para estarem lá a produzir novas tecnologias, descobrir novas patentes, etc. Ali não era bem contratos e que pagavam, eram escravos. Numa segunda invasão, agora não só Jerusalém é destruída, mas o templo é destruído. E nós temos que entender isto à luz da época. O templo de Deus, do Deus de Israel, foi destruído e ele nada fez. Muitos anos antes, há um episódio na vida de Gedeão muito interessante. O anjo que lhe apareceu diz para ele destruir o altar de Baal que estava em casa de seu pai. De manhã, quando os habitantes acordaram, repararam que o altar estava destruído. Investigaram e descobriram que tinha sido Gedeão. Vão ter com o pai porque queriam a vida de Gedeão. E o pai de Gedeão diz o seguinte: se Baal é Deus, porque é que vocês têm que o defender? Se ele é Deus, ele vai defender, porque o meu filho profanou o seu altar, então ele vai exercer castigo sobre ele. A noção que Deus tem, que os deuses defendem-se a si mesmos, se eles são deuses, vão defender. Ora, o Deus de Israel não se defendeu perante os deuses da Babilónia, não conseguiu vencer os deuses da Babilónia. Ele era um Deus vencido, nada fez. Este é o contexto também de Daniel e os seus 3 amigos. Este é o contexto também de Nabucodonosor. E quem é o vosso Deus que vos pode livrar? Afinal de contas, eu destruí o seu templo, ele nada me fez. Ele não pôde tocar, ele não fez nada. A resposta de Nabucodonosor, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abdenego é de veras interessante. E o primeiro aspecto que ele diz é que eles têm uma certeza. A certeza que eles têm é que Deus tem poder para os livrar. Ele diz claramente isso. Versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Primeiro aspecto, não é um artigo de fé.
O que eu acho tão interessante nestas palavras é que não é um artigo de fé. Estes 3 homens não dizem, nós queremos que Deus tem poder, fizeram uma declaração. Pelo contrário, eles sabiam. E saber é diferente de acreditar. Estes 3 homens sabiam que Deus tinha poder. Porque para eles Deus é o Criador e toda a criação evidenciava o seu poder. Eles pertenciam a um povo que só existe pelo poder de Deus e pela sua fidelidade. E eles tinham já experimentado o poder de Deus. Ao decidir não comer do manjar do rei, eles experimentaram a mão poderosa de Deus a abençoá-los. Então eles dizem que não é uma questão de crença, eu sei. Deixem-me ir para que possamos perceber isto melhor. Eu confio quando eu não tenho nada para me segurar, eu creio quando eu não tenho nada para segurar. Como por exemplo, eu acredito que o homem foi à Lua. É verdade que ultimamente têm surgido assim umas interrogações jeitosas, não é? Se o homem, na década de 60, o homem conseguiu, no final da década de 60 e 69, o homem pisou a Lua, com menos tecnologia, com mais limitações, e hoje para levar um homem à Lua há tantas dificuldades. De repente começamos assim, mas eu creio, eu não estive, eu não vi, nem era nascido, mas eu creio. Mas a respeito da minha esposa, eu não creio que ela exista. Eu sei que ela existe. Porque eu conheço, tenho uma relação com ela. É isso que eu quero te referir. E é isso que tu e eu precisamos ter para a nossa vida. Não é declarações, mas é saber. Saber porque a Bíblia afirma que Deus tem todo o poder no céu e na terra. Saber porque tu e eu temos experimentado na nossa vida. No mínimo, Ele tem transformado a tua vida. E nós temos visto o poder de Deus em ação na vida de pessoas que estão à nossa volta. Afinal de contas, nós pertencemos a uma igreja. E a igreja por si mesmo é um dos maiores milagres à face da terra. Só existe por causa do poder de Deus. Agora, será que Mesaque e Abdenego tinha uma fé que ia mais longe? Porque a seguir diz, o problema deles não era se Deus tem ou não tem poder para os livrar da mão de Nabucodonosor. O problema deles não é esse, eles sabiam que Deus tinha poder. Eles só não sabiam o que é que Deus ia fazer. E aqui lança luz para um outro aspecto. O que eles estão a dizer a Nabucodonosor é, Nabucodonosor, não és tu que decides sobre a nossa vida, mas é o Deus a quem nós servimos, esse é que decide sobre a nossa vida. E isto traz segurança à nossa vida. E é isto que tu e eu precisamos de trazer para os nossos dias. É descobrir que, em primeiro lugar, o nosso Deus tornou-se nosso Pai, recebeu-nos como filhos. É experimentar o seu amor para connosco. Isso traz-nos segurança. Eu sei quem eu sou um filho de Deus. Eu experimento o seu amor. Terceiro, Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade. Tudo está sujeito a Ele. Então eu posso descansar que aquilo que vier à minha vida, aquilo que acontecer, está com permissão de Deus. É Deus quem permite. E isso traz segurança à nossa vida. Deixa-nos descansar à noite. Porque eu sei que o meu Deus cuida de mim. Ele vela por mim. Porque Ele amou-me e tornou-se meu Pai. Ele adotou-me como seu filho. Posso descansar nele. Agora, um terceiro aspecto é que a sua fé vai mais longe.
E ele rende-se. Eles rendem-se à vontade de Deus. E se não? E se Deus não nos quiser salvar da fornalha de fogo ardente? E se nós morrermos lá? Eles rendem-se à vontade de Deus. Uma fé que vai mais longe e que é capaz de se render ao querer e à vontade de Deus. No fundo, poderíamos colocar aqui a expressão: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esta é que é a verdadeira dimensão da fé. Não uma fé que simplesmente crê que Deus vai curar, que Deus vai fazer, que Deus vai resolver. Mas a fé verdadeira deixa tudo nas mãos de Deus. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu coloco-me nas suas mãos. Interessante, não é? Interessante, não é? Porque às vezes a nossa fé vai só para que Deus faça aquilo que nós queremos ou achamos que Ele deveria fazer. E quando Ele não faz, entramos em crise, uma crise de fé. Mas quando deixamos tudo nas mãos de Deus, não entramos em crise. Porque sabemos que este caminho que estamos a fazer é o caminho que Deus tem preparado para nós. E descobrimos que Ele está connosco. Como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado consolam. Quem conduz as ovelhas é o pastor. O pastor conduziu ao vale da sombra da morte, mas ele está conosco, ali, animando, ajudando e incentivando. É tão bom caminhar com ele. Uma última nota que eu quero vos deixar deste texto. Nós não vamos ler, mas penso que tu tens presente. É a reação de Nabucodonosor. Ele manda aquecer 7 vezes mais, de tal maneira que as pessoas que pegaram esse Sadraque, Mesaque e Abdenego e lançaram, foram queimadas logo, foram derretidas logo pelo calor que emanava desta fornalha. Nabucodonosor descobriu uma coisa: ele pode intimidar e matar, mas não consegue obrigar. Daí ele ficar furioso. Ele consegue intimidar e até matar, mas não consegue obrigar Sadraque, Mesaque e Abdenego a adorar a estátua. Interessante. É interessante. Porque afinal de contas, é esta dimensão, é esta qualidade de crente que fez com que a Igreja, ao longo da história, mesmo ao preço das suas vidas, não fosse extinta, mas ela continuasse a crescer. É verdade que hoje, no mundo ocidental, nós não sofremos isto. Não, a nossa vida não é posta em causa. Mas continuamos a ser chamados a dar a nossa vida por amor a Cristo. No mínimo dos mínimos. Se nós não negarmos a nós mesmos e não tomarmos a nossa cruz, nós não vamos seguir Jesus. Podem-me matar, mas não podem obrigar. E isto é ser sal. A minha identidade ninguém pode roubar, a não ser eu, quando abro mão dela para me salvar a mim mesmo. E esta é uma escolha que todos os dias somos chamados a fazer. Entre abrir mão da nossa identidade, daquilo que somos em Cristo, para nos salvar a nós ou para trazer algum benefício à nossa vida. Sadraque, Mesaque e Abdenego desafia-nos a manter a nossa identidade por causa do Deus a quem servimos e de quem somos. Uma segunda nota conclusiva é que eu tenho que saber, eu tenho que conhecer quem é o meu Deus. Quando eu conheço o meu Deus, eu confio, eu descanso, eu estou em paz. E quando eu conheço, então a minha fé vai mais longe. Eu sou capaz de dizer:
não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu sei que tu tens poder para me curar. Eu sei que tu tens poder para dar vitória. Mas se não for da tua vontade, tão somente terás glória ao teu nome. Deus ricamente te abençoe. E uma boa noite.